Bom, pessoal, esse é o perfil do projeto socioeducativo Vila Feliz, onde a gente aborda temas ligados à educação, à pedagogia, à arte, cultura e ao desenvolvimento humano. E a gente realiza ciclos de lives aqui no nosso perfil. E no momento estamos falando sobre leitura comentada do livro O Sentido da Liberdade. Por isso que iniciamos com a música Liberdade de Edson Gomes. Edson Gomes, que é um dos principais nomes do reggae que nós temos aqui na Bahia e também no Brasil, tá? E tudo isso porque nós estamos fazendo a leitura comentada do livro O Sentido da Liberdade, tá? De Angela Davis. A gente está realizando esse ciclo de lives já há alguns dias e escolhemos esse livro de Angela Davis porque estamos no Julho das Pretas. O mês de julho nós comemoramos no dia 25 de julho o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Então, trouxemos uma mulher negra, Angela Davis, para a gente poder conversar, fazer a leitura do seu livro e comentar as questões que o livro traz. E também porque na nossa concepção, nos dias atuais, sobretudo nos momentos que estamos passando agora, a gente precisa muito fazer a leitura. Precisa muito de que os professores, que as pessoas que apoiam o pensamento crítico, que são fomentadores de uma visão cautelosa da nossa realidade, sobretudo social, das nossas relações na vida em sociedade. Esse momento em que as pessoas estão meio confusas sobre o que é a liberdade, o que significa o sentido da liberdade, quem é que tem a legitimidade de reivindicar a liberdade para si, tá? Por conta de diversas movimentações que a gente está tendo, não só no Brasil, mas como também no mundo. Se discursa em nome da liberdade, nós temos pessoas de lados opostos que usam a liberdade como uma narrativa, como algo que seja legítimo para a sua existência. Então, só que são lados opostos. A gente tem oprimidos e tem opressores reivindicando liberdade, tá? E aí, nesses instantes em que tudo é muito rápido, de internet, de fake news, utilizando-se de inteligência artificial, fica muito difícil para a gente que está na correria, aquelas pessoas que não têm condições de parar para fazer uma análise mais acurada das coisas, uma averiguação mais sensata, ver onde é que está essa legitimidade. Quem tem legitimidade de reivindicar liberdade? Um grupo étnico-racial, como das pessoas brancas, portadoras de branquitude, ou seja, uma ideia supremacista de que por serem brancos, são superiores a outras pessoas, e de outro lado, povos historicamente oprimidos e cerceados de sua liberdade, como os africanos, os afrodescendentes, os povos indígenas, que precisaram lutar por liberdade para garantir sobrevivência. Não estou nem falando de uma vivência, de ter uma vida tal como outros grupos étnicos. A liberdade para determinados grupos tem um sentido de sobrevivência, enquanto a liberdade para outros grupos configura uma permissividade de dizer o que quer, de apedrejar o prédio que quiser, de apontar a arma para quem quiser, de falar o que quiser, e depois que as tornozeleiras eletrônicas chegam nos seus pés, depois que as prisões no exterior acontecem, elas querem vir reivindicar liberdade, querem vir discursar, alegar perseguição política, alegar regime ditatorial, alegar abuso de poder, pessoas que historicamente estiveram na posição de abusador, de colonizador, de escravizador,
reivindicando a liberdade, porque agora a gente tem panoramas um pouquinho diferentes. Aquém ainda do que a gente precisa, tá? Porque a gente precisa ainda de uma outra... precisamos de uma outra postura das instituições democráticas, das pessoas, das escolas, sobretudo dos processos educacionais e pedagógicos. Mas ainda assim, estamos vendo algumas mudanças, pessoas brancas de olhos, loira de olhos verdes, com tornozeleira eletrônica, branca de olhos claros também sendo presa, mesmo estando foragida. Foi o caso que aconteceu hoje, tá? Então a gente está vendo algumas modificações, porém, também essas pessoas reivindicando liberdade, como eu disse há pouco. É nessas horas que eu acho que a gente precisa dos professores, a gente precisa dos intelectuais, das pessoas críticas, para a gente discutir, conversar um pouquinho sobre a legitimidade dessas reivindicações. Quem é que tem essa legitimidade de estar reivindicando a liberdade? Aonde é que a liberdade faz sentido? Tá? Como dizia Angela Davis. Então nós já avançamos um pouquinho na leitura, estamos na apresentação trazida por Robin Kelley, e a gente geralmente no início das nossas lives a gente faz uma revisão das coisas que nós vimos, tá? Então se você é professor, é professora, trabalha em educação, trabalha em projetos sociais, participa de grupos de militância, ou apenas se afiniza com o tema, quer saber mais sobre o assunto, abraça a gente aqui, acompanha as nossas publicações. No nosso feed, a gente sempre coloca as atividades que fazemos aqui no Projeto Vila Feliz, e também a gente coloca os trechos das lives. Esse é o nosso quarto ciclo de lives, e estamos trazendo esse tema aqui, a leitura comentada do livro de Angela Davis, O Sentido da Liberdade. Tá bom? Nós vimos nas lives anteriores que o apresentador do livro, Robin Kelley, está falando do contexto em que Angela Davis viveu lá no Alabama, tá? E aí a gente aproveitou para falar dessa estratégia de leitura, que é você sair do texto e ir para o contexto, e depois voltar do contexto para o texto, tá? A importância que a gente tem para ampliar, aprofundar nossa compreensão daquilo que está sendo lido, tá bom? Então, sempre que a gente pegar algo para ler, uma forma da gente exercer o pensamento crítico para ler, exercer uma racionalidade em cima do que a gente está lendo, é você fazer esse movimento, texto, contexto, e retornar para o texto. Então ele falou aqui que o contexto que Angela Davis cresceu foi um contexto de cerceamento de liberdade, de ausência de liberdade. Foi o que nós fizemos, nós fomos lá para o Google e fizemos uma pesquisa bem básica. Digitamos lá ataques de supremacistas na década de 40, 50, 60, 70 no Alabama, Estados Unidos. E pegamos os 5 primeiros resultados. E nós vimos que, de fato, houveram ataques de organizações como a Ku Klux Klan e outras organizações de supremacistas que tentavam a todo custo cercear direitos civis, cercear o direito ao voto feminino, cercear o trânsito livre, tá, de pessoas afrodescendentes nos Estados Unidos. Vimos coisas como, por exemplo, ônibus que naquele período existia o lugar do negro sentar e o lugar da pessoa branca sentar, sendo que se os assentos destinados a pessoas brancas estivessem todos ocupados e houvesse um negro sentado no seu assento, essa pessoa negra teria que levantar para dar o lugar à pessoa branca que acabou de entrar no ônibus. Então, reivindicar esses direitos passou a ser um ato de luta pela liberdade. Nós vimos isso lá nas reportagens. Pegamos 5 reportagens de países diferentes, feitas por pessoas diferentes, em momentos diferentes, em que elas trouxeram esse panorama de perseguição ao qual
o apresentador do livro, Robin Kelley, trouxe pra gente. Então a gente confirmou o que o livro estava trazendo, tá bom? Mesmo eu, particularmente, já tendo uma adesão aos escritos de Angela Davis, mesmo eu já, particularmente, ter afinidade com o discurso de Angela Davis, ainda assim a gente fez esse exercício aqui, tá? Porque a educação progressista é uma educação, e a pedagogia libertadora que a gente abraça aqui, de Paulo Freire, ela orienta que a gente tenha uma postura crítica em todos os instantes, tá? Então, mesmo sabendo qual seria o resultado, a gente fez isso aqui e mostrou. Nós mostramos essas reportagens aqui, e é algo que você pode fazer aí. Se você der um Google, se você fizer uma pesquisa, você vai ver lá que, de fato, esse período nos Estados Unidos, sobretudo ali Alabama, estado do Alabama, houveram muitas lutas entre pessoas que não queriam o fim da escravidão, tá? E eu estou falando, inclusive, pessoas que estavam em posições institucionais, como chefes de polícia, como governantes municipais. Então a gente vai poder ver isso aí tudo. E eu trouxe também, eu falei que Angela Davis foi prisioneira, ela foi presa durante um tempo, tá? E falei também que uma outra pessoa que foi presa também na década de 60, Paulo Freire, também passou por privação de liberdade. Para a gente começar a pensar quem é que tem uma legitimidade em falar em liberdade, certo? Isso é muito importante a gente fazer esse movimento, porque, como eu disse no início, nos dias atuais a gente está precisando muito discutir, pensar junto, coletivamente, sobre liberdade, sobre narrativas de reivindicação de liberdade, tá? No momento esse em que nós estamos vendo posturas diferentes, tornozeleiras eletrônicas nos pés de pessoas que não são pretas, porque se fosse preta, a lógica racista já diria pra gente que tá tudo bem. E aí quando a gente vê uma tornozeleira no pé de uma pessoa branca de olhos verdes, isso aí começa a gerar um alarde. Quando a gente vê prisão de uma mulher branca, de descendência europeia, isso gera um alarde. Mas se fosse uma mulher negra, como já aconteceu lá na Europa várias vezes, inclusive atletas baianas negras que estavam entrando na Europa legalmente para participar de competições e foram presas, tá? Isso não gerou alarde. E por que agora uma deputada está foragida, vai presa, isso gera alarde, isso gera um discurso de perseguição política, de autoritarismo judiciário? O que está por detrás disso tudo? Nesses instantes que a gente precisa muito parar para conversar sobre essas coisas. Então a gente trouxe Paulo Freire para poder fazer uma outra técnica, né? Utilizar-se de uma outra técnica, que é essa da gente fazer o que a gente chama de intertextos, intertextualização. É uma outra técnica pedagógica que a gente orienta aqui aos nossos educandos, aos nossos participantes, aqui no projeto Vila Feliz, que é o seguinte: a gente, quando está estudando um livro, estudando uma obra, a gente não fica ali apenas naquela obra, tá? A gente procura pegar outros autores para dialogar com o autor principal. E a gente pegou justamente o livro Educação como Prática da Liberdade, de Paulo Freire, que também não foi à toa. Paulo Freire, nesse contexto que nós estamos falando aqui, é uma figura bem emblemática, porque foi perseguido, tá, pela ditadura, preso pela ditadura, e hoje um apoiador da ditadura é que está reivindicando liberdade. Para a gente observar esses movimentos curiosos da história, né? Ou seja, aquele que defende a ditadura, e essa ditadura prendeu Paulo Freire, hoje reivindica, na iminência de ser preso, reivindica liberdade para si. Só que ele nunca foi preso, tá? Quem é que está
quem esteve, né? Quem está e quem esteve em condição de privação de liberdade para reivindicar alguma coisa. Então, a gente trouxe aqui uma fala do próprio Paulo Freire. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para a gente ver. Muitos de vocês devem ficar curiosos com relação a, por exemplo, o que aconteceu em 64 com um cara que, porque estava preocupadíssimo em desenvolver um plano, um programa de alfabetização de adultos para o país, e foi preso por causa disso. Quer dizer, eu realmente me lembro de que quando eu fui para o exílio e comecei a discutir na América Latina, discutir na Europa, nos Estados Unidos, as razões do meu exílio, as razões por que eu fui preso, fui expulso da universidade, e os caras não podiam entender, não podiam compreender. Evidentemente, eu fui preso, eu fui exilado por causa da ditadura, quer dizer, a ditadura considerou, a ditadura militar de 64, considerou, e não só considerou, mas disse por escrito, publicou, que eu era um perigoso subversivo internacional, um inimigo do povo brasileiro e um inimigo de Deus. Quer dizer, ainda arranjaram essa carga para mim de ser inimigo de Deus. E, puxa, a ditadura, eu acho que a ditadura estragou esse país da gente durante muito tempo e continua estragando hoje. Quer dizer, evidentemente que a ditadura militar não inaugurou no Brasil o autoritarismo. Quer dizer, o autoritarismo está entranhado na natureza mesma da nossa sociedade. O Brasil foi inventado autoritariamente, mas os militares deram uma indiscutível contribuição ao autoritarismo. Quer dizer, eles ajudaram muito a crescer o autoritarismo, a violência, a mentira. Foi uma coisa trágica. Isso, eu acho que esse período de ditadura no Brasil, Deus queira, agora diria eu, que jamais se reinvente. Quer dizer, que o meu gosto é que nós todos, brasileiras e brasileiros, meninos, meninas, velhos, maduros, que nós todos tomemos um tal gosto pela liberdade, um tal gosto pela presença no mundo, pela pergunta, pela criatividade, pela ação, pela denúncia, pelo anúncio, que jamais seja possível, no Brasil, a gente voltar àquela experiência do pesado silêncio sobre nós. Tá, a gente pode ver aqui, por A mais B, da boca do próprio Paulo Freire. Eu vou até publicar esse vídeo aqui, repostar esse vídeo aqui no meu feed, porque tem várias coisas aí que endossam, colaboram com o que a gente tem falado aqui, tá? Na leitura comentada do livro O Sentido da Liberdade, de Angela Davis. Vocês estão ouvindo ele falar da própria boca que ele foi preso, ele foi retirado da universidade, ele precisou ir para o exílio, porque ele estava ensinando as pessoas, alfabetizando as pessoas, ensinando as pessoas a ler e a escrever. Só que o detalhe, que aí ele não entrou no detalhe, um dos detalhes, né? Não o detalhe, mas um dos detalhes, é que Paulo Freire ensinava a ler e a escrever a partir da realidade do indivíduo. Ou seja, o processo de alfabetização estava associado a um processo de conscientização crítica da sua própria realidade. Tá? Havia uma preocupação de Paulo Freire em que o indivíduo não apenas lesse a palavra, mas que lesse o mundo que estava à sua volta. E a partir dessa leitura de mundo, somado à leitura da palavra que ele estava agora se apropriando, ele poderia ter uma liberdade, tá? Ele poderia estar em condição de se libertar de certas visões, de certos condicionamentos, de certas estruturas que diziam para ele que o que cabia a ele era ser um analfabeto, era ser um trabalhador de mão de obra barata. Então, pessoal, o sentido da liberdade, a gente está vendo aqui nessa série de lives que faz sentido para certas pessoas, enquanto para outras pessoas não faz. Direito de reivindicar liberdade, sim, porque o Estado democrático
se configura por essa premissa, tá? Todo mundo tem o direito de dizer-se inocente, de provar a sua inocência em um processo, tá? Todo mundo legitimamente garantido pelas leis de um país. Agora, se essa pessoa ou aquela, se isso faz sentido para esse grupo, para essa pessoa, comparado a outros grupos, aí é que está a questão. E é justamente por isso que aqui o projeto Vila Feliz pensa em trazer essa abordagem, esse ciclo de lives, nesse viés pedagógico, para a gente se apropriar de uma reflexão acerca disso. Tá? Então, dito isso, nesse primeiro momento da nossa live, vamos para o nosso segundo momento, que é a leitura mesmo em si do livro, tá certo? Estamos lendo a apresentação feita por Robin Kelley, tá? Em que ele vai dizer o seguinte, dando continuidade, tá bom? Por fim, devemos atestar que, após o 11 de setembro, quando muitas pessoas da esquerda apoiaram abertamente a guerra do Afeganistão e abrandaram seu posicionamento em relação à política militar dos Estados Unidos, a posição de Davis nunca oscilou. Desde o princípio, ela apresentou críticas cáusticas à guerra, ao terror de Cheney e Bush. Embora essa fosse uma posição impopular a ser assumida logo após os ataques ao Pentágono e ao World Trade Center. Então vejam aqui, ó, Angela Davis não se deixou levar pelo aquele clamor que foi a comoção do 11 de setembro. Ok, aquilo foi muito pesado, aquilo foi muito danoso, tá? Aqueles ataques ao Pentágono, às Torres Gêmeas. Ok, mas você se jogar passionalmente para cima, para o estabelecimento, abraçar passionalmente uma guerra, que foi o que aconteceu, sem pensar criticamente aquele evento, aí não foi a posição abraçada por Angela Davis, tá? Não foi isso que ela pensou logo de cara, não foi essa a postura. E é isso que a gente está falando aqui, desde o início, né? De que pensamento crítico, sobretudo nos dias atuais, é algo ultra urgente. Tá bom? E eu acho que, olhando agora para trás, eu acho que a Angela Davis esteve certa. Se a gente for pegar os números, os resultados que aquela guerra ao Afeganistão, ao mundo árabe gerou e as consequências que isso trouxeram, talvez a melhor medida não seria retalhar o mal com o mal. Enfim, isso aí é uma outra discussão, as consequências do 11 de setembro, tá? Que não é agora o nosso foco. Vamos continuar aqui a leitura. Davis criticou a erosão das liberdades civis, o viés racial das abordagens de segurança pública dos árabes, muçulmanos e sul-asiáticos e a imposição de um estado de segurança opressivo incitado pela disseminação do medo. Tá? Ela questionou a virada patriótica, o ressurgimento do nacionalismo e de todas as suas armadilhas patriarcais. E pergunta, nação, por quê? A nação é constituída por exclusão, e depois do 11 de setembro, os americanos não foram incentivados a se identificar com outros povos de fora do país, com as vítimas de tortura, com iraquianos, com africanos e asiáticos, com outros que também poderiam ter sofrido com as consequências do 11 de setembro. Infelizmente, apesar de afirmar que é um cidadão do mundo, o presidente Obama também invocou a nação em primeiro lugar e pôs em marcha uma política externa que não é radicalmente diferente daquela de seus antecessores. Pessoal, a gente passou por isso aqui no Brasil também, tá?
as manifestações de 2013, ao qual eu inclusive participei, eu também estive lá nas ruas aqui de Salvador protestando contra aquele poderio político, contra a corrupção, contra as medidas do governo Dilma, contra um Estado brasileiro que coloca os seus políticos, e aí de uma forma geral, em uma condição de sobre-humanos. Só que aquilo dali já era uma cilada armada pela extrema-direita, sobretudo, para justificar, construir uma narrativa de que precisava se destituir a presidente Dilma naquela época, e a gente foi nessa, endossou, a gente não endossou, no meu caso, né, o impeachment, porque de fato a gente viu que ele era uma armadilha política, mas no 13, em 2013 eu estava lá também, naquele movimento que começou por conta do aumento de 20 centavos na tarifa de ônibus de São Paulo e se estendeu para o Brasil todo. Ou seja, a gente não pode ir levianamente em determinadas bandeiras. Não pode erguer de forma leviana determinadas bandeiras, porque atrás da gente sempre tem um grupo dedicado, com um poder financeiro muito grande, que está olhando essas nossas tais liberdades, que está em uma espécie de jogo de quebra-cabeça, controlando a liberdade daquelas pessoas que supostamente ganharam a liberdade com o fim da escravidão, que supostamente ganharam a liberdade com o fim da colonização. Tá? Angela Davis está falando aqui de novas formas de escravidão, e ela aponta o encarceramento da forma que é vista hoje. Tá? Não o encarceramento em si, mas a forma que a gente encarcera as pessoas, sobretudo as pessoas negras, as pessoas afrodescendentes, as pessoas asiáticas, as pessoas nordestinas, tá? As pessoas do sul global, as pessoas de determinadas religiões. É tão delicado a gente hoje em dia tá, inclusive até para mim falar, montar uma aula, fazer um trabalho como esse aqui, nesse período de guerra de narrativas, porque as minúcias elas são muitas, e às vezes a gente está lidando contra uma novidade na mão da corporação, que é a inteligência artificial. A gente agora está com um dificultador a mais de averiguar algo, de verificar a veracidade de algo por conta da inteligência artificial, sobretudo essa nova inteligência artificial que o Google inaugurou, tá? Lançada recentemente. Então, faz muito sentido refletirmos sobre o sentido da liberdade de Angela Davis. Não é só pelo Júlio das Pretas, não é só porque a liberdade, a palavra liberdade, está sendo cabo-guerreada por grupos diferentes, pessoas em posições socioeconômicas diferentes, de grupos étnicos diferentes, opostos, tá? A bandeira que inclusive sempre esteve na boca dos movimentos sociais, na boca dos grupos de militância, hoje vai para a boca daquele que esteve sempre no grupo dos opressores, no grupo dos colonizadores. Inclusive, eu já até faço um convite para vocês lá no canal da gente, no YouTube, na playlist Crítica Pedagógica, a gente tem um vídeo sobre esse acontecimento, pelo qual essa pessoa respondeu ao processo e está prestes também a ser sentenciada,
por mais esse processo, por mais esse crime, eu coloquei lá na época o vídeo dessa pessoa que hoje foi presa na Itália, perseguindo um homem negro com arma em punho, né? Repetindo comportamentos escravocratas. Lá eu explico, mostro a cena, todo mundo viu essa cena, circulou na época, no dia anterior das eleições, no sábado, que antecediam as eleições de 2022, para 2022, né? E a gente tem lá um vídeo dedicado para isso, no nosso bloco temático leitura comentada. Desculpa, o nosso bloco temático crítica pedagógica, tá? Crítica pedagógica. Tá certo? Então vocês vão poder lá ver um pouquinho. Como é que um discurso que sempre foi necessário está na boca dos oprimidos da terra, como dizia Frantz Fanon, no livro Pele Negra e Máscara Branca, Pele Negra, esqueci agora qual é a ordem, que o discurso agora está mudando, está passando da boca daquelas pessoas que foram historicamente oprimidas para aquelas que oprimiram. Então eu estou provando com fatos concretos. Aquela pessoa que em 2022 estava com a arma na mão, apontando para uma pessoa negra que ela é declaradamente homofóbica, ela não se diz assim, mas ela diz que não é uma aberração haver pessoas do mesmo sexo se unindo. Hoje ela foi presa lá na Itália. E ela agora que traz o discurso que está sendo perseguida, está sendo vítima de uma tal de ditadura jurídica aqui no Brasil. Foi ela que cometeu o crime, era ela que estava apontando a arma. Tá lá. E vocês podem ver essas cenas lá no canal da gente, no quadro Crítica Pedagógica, intitulado Racismo e Arma no Brasil. Eu pego aquele episódio que aconteceu para falar um pouquinho de quem são as pessoas que historicamente estiveram armadas e quem foram as pessoas que quem são as pessoas que historicamente recebem esses tiros. Tá? Comprovado por o mapa da violência no Brasil, por exemplo. O anuário da violência. Comprovado. Sabrina está aqui confirmando isso. E exatamente, é ridículo. Quem é que tem um sentido para quem é que faz sentido reivindicar a liberdade? Tá? Vamos continuar aqui. Mais um trechinho aqui da leitura. A nação é constituída por exclusão, motivados a se identificar com outros povos de fora do país, com as vítimas de tortura, com iraquianos, com africanos e asiáticos, com outros que também poderiam ter sofrido com as consequências do 11 de setembro. Infelizmente, apesar de afirmar que é um cidadão do mundo, o presidente Obama também invocou a nação em primeiro lugar e pôs em marcha uma política externa que não é radicalmente diferente daquela de seus antecessores. Ele continuou a apoiar uma versão mais suave das políticas expansionistas, neoliberais e militaristas, que impulsionaram o último meio século da política externa dos Estados Unidos e com certeza não pretende restringir o poder militar estadunidense. Tá? Pessoal, vamos lá, tem um monte de coisa aqui que te dá para fazer um paralelo com as nossas questões atuais e com o que Angela Davis está falando, né? A nossa necessidade de uma visão crítica das coisas. Vocês vejam que o discurso que o presidente atual, que faz parte de um grupo que é portador de branquitude, ou seja, uma ideia na cabeça de que você é superior ao outro, portador de branquitude, aquele que se acha superior. E ele falou isso. Logo nos primeiros dias que foi eleito, uma repórter falou algo relativo ao Brasil, ele falou assim: Brasil, a gente não precisa do Brasil, é o Brasil que precisa da gente. Esse é um pensamento branquitude. E não é à toa, e não é coincidência que a pessoa é branca de olhos claros. Isso não significa dizer que todas as pessoas que têm a pele branca, que estão no grupo étnico dos brancos, são portadores de branquitude. Tem a branquitude como o seu princípio étnico-moral. Não. Mas, em geral, quem tem branquitude são as pessoas brancas. Em geral. Então, ele mesmo se colocou
Ele trouxe pra gente essa ideia de que ele é superior. Aliás, ele fala isso diversas vezes. Fala que vai reflorestar a Palestina. Ele trouxe pra gente, vai colocar lá prédios luxuosos. Não fala das pessoas que estão lá passando fome. No máximo que fala parece que na imagem parece que uma criança está passando fome. Parece, olha o que o cara disse. Parece que uma criança está passando fome. Depois de a gente já tem mais de 120 pessoas mortas de fome, porque o seu aliado, o governante, não deixa simplesmente ajuda humanitária entrar, porque tudo, outra guerra de narrativa, tudo para fomentar, apoiar o Hamas, apoiar o tal grupo terrorista de lá. Então, veja que esses dias de discursos de guerra de narrativa, a gente precisa muito de momentos como esse aqui. A gente precisa muito desse tipo de orientação. Lives como essa, que, modéstia à parte, são raras aqui na plataforma, são essenciais. Senão a gente vai ficar patinando nesses discursos. A gente vai ficar muito refém da inteligência artificial, que estão muito bem sendo utilizadas por grupos que estão no poder. Vamos lá, vamos continuar aqui. Angela Davis não. Robin Kelly, que é o apresentador. Estou ainda na apresentação do livro, tá? Vai dizer o seguinte: contrariando as expectativas, a eleição de Obama teve, no início, o efeito de quase remover os movimentos sociais do nosso discurso público. Embora a organização popular tenha possibilitado sua eleição, todas as nossas discussões nacionais sobre a formulação de políticas se concentram na tomada de decisão individual por parte do presidente, excluindo as demandas dos grupos discriminados. Isso também afeta a maneira como a história é concebida na consciência popular. O New Deal, na década de 1930, a fundação do Estado de Bem-Estar Social, agora é tratada como uma criação de Franklin Roosevelt, não como produto das lutas entre capital, entre classe trabalhadora, entre organizações de direitos civis, entre comunistas, socialistas, feministas e a população desempregada. Da forma como Abraham Lincoln, mais um alter ego de Obama, é representado publicamente como o homem que sozinho pôs fim à instituição da escravidão nesse país. Então você veja, né? Parece que nesses instantes, quando a gente... Isso chama... É um alerta pra gente aqui também. Eleger um presidente de esquerda também não significa que a gente vai ter as lutas, a pauta atendida. A pauta dos movimentos LGBTQ, a pauta dos movimentos negros, a pauta das feministas, a pauta dos grupos historicamente privados de liberdade atendida. É apenas uma porta que se abre, mas até você entrar, enfrentar inclusive oposição, enfrentar inclusive essa guerra de narrativas, enfrentar esse alvoroço que esse pessoal está tendo agora, porque está tendo tornozeleira eletrônica pela primeira vez, está tendo uma prisão pela primeira vez, está precisando sair do país para não ser preso pela primeira vez, ou seja, a gente está vendo pequenas mudanças. Isso não é suficiente para a gente cantar vitória. Aliás, é um alerta, isso já incorporando aqui a observação que Robin Kelly está trazendo, já é um alerta para a gente ficar mais antenado, tá? Não se deixar seduzir por uma porta que se abre, porque ela pode se fechar já já. A direita, que é o grupo oposto a quem está agora no poder, e quem está no poder central de um dos países, das potências mais fortes do mundo, ela não vai sossegar enquanto não colocar as garras em tudo que é produto, tudo que é patrimônio das outras nações, em tudo que é direito das pessoas que não fazem parte do seu grupo, em tudo que crie possibilidades de que essa própria direita perca a sua posição. Então a gente não pode baixar a guarda.
Isso não é a garantia. Essa é uma grande cilada que muita gente, inclusive do campo progressista, termina caindo. Tá? A gente não pode, segundo o que está trazendo aqui Rob Kelly na apresentação do livro O Sentido da Liberdade, chama a nossa atenção. Tá certo? Mas Davis adverte mais uma vez contra a fetichização da lei como marcador de liberdade. Ela lembra que a 13ª emenda não aboliu a escravização nem todas as formas de trabalho forçado. Embora o presidente Obama caracterize os Estados Unidos como nação de leis, as leis não produzem nem garantem a liberdade. Tá? Teve um caso de feminicídio, mais um, né, infelizmente, que aconteceu aqui no interior do estado, aqui da Bahia, que a mulher que foi morta pelo ex-companheiro tinha medida protetiva. Então, legislação não garante liberdade. Tá? É um passo importante? A gente deve lutar por legislações que amparem direitos das pessoas oprimidas? Sim, sem dúvida. Mas a gente, por outro lado, não pode cair, vou utilizar o termo que ele trouxe, na fetichização de que uma legislação é uma garantia de liberdade. Certo? Vou continuar aqui. Ainda precisamos de abolicionistas. Olha o que ele vai dizer. E ainda precisamos de uma população empenhada em se organizar, se mobilizar e desafiar a injustiça com movimentos de transformação. O ano 2011 pareceu engendrar exatamente isso. Uma nova onda de revoltas globais, rebeliões, motins, organização e movimentos de massa. Nos Estados Unidos, a onda tomou força no surgimento inesperado do movimento Occupy. E desde que os primeiros manifestantes se estabeleceram em Zuccotti Park, em Nova York, Angela Davis tem sido uma porta-voz poderosa e presente do movimento. De Nova York a Filadélfia, de Auckland a Berlim, o microfone humano projetou suas palavras para multidões indignadas que se opõem à ascensão de Wall Street e à privação do que resta de nossas instituições públicas. Davis lembra a participante do movimento Occupy que em nossos esforços por responsabilizar Wall Street pelo colapso econômico, não devemos perder de vista o objetivo maior, uma nova sociedade. A cada discurso, ela vislumbra a liberdade de formas diametralmente opostas à dos Friedrich von Hayek, Milton Friedman e Larry Summers do mundo. A visão de uma comunidade inclusiva, fundada na justiça e na igualdade, em educação, saúde e habitação, e na abolição do Estado carcerário / policial. Ela também alertou as multidões de que tal visão de liberdade coletiva requer uma concepção radical de comunidade. Uma coisa é reunir-se em parques e praças públicas, nas ruas e nos saguões do Congresso. Outra coisa é permanecer juntos e recriar relações uns com os outros. Pessoal, vou fazer aqui uma pausa. O nosso projeto chama Vila Feliz, porque também tem uma noção de comunidade, sabia? Revelando aqui em primeira mão. Radical de comum. Acho que eu nunca falei isso, nem para as pessoas próximas aqui do projeto, mas quando a gente utilizou o nome Vila, é porque a gente tem uma noção também sobre a importância de criar comunidade. A gente sabe um pouquinho o que isso quer dizer. A gente tem uma noção e a gente traz isso para os participantes aqui do projeto, que mais do que um momento de oficina pedagógica, mais do que um momento formativo, mais do que uma live, é importante a gente criar a noção de comunidade, tá? Sair da cilada da concepção capitalista de cada um por si e Deus por todos, e partir para uma
ideia, uma lógica comunista de que diz assim, um por todos e todos por um. Aliás, na nossa concepção, e isso vai produzir comunidade. Comunidade não é necessariamente você conviver junto, mas é você estar alinhado em certas perspectivas, alinhado em certas paradigmas étnico-morais. Certo? Então, é muito importante a gente refletir sobre isso que o apresentador Robert Kelly está trazendo aqui, que é o que Angela Davis estava discussando, tá? Noção de comunidade, um por todos e todos por um. E é óbvio que também, sem cair na ingenuidade, que teremos todos, não é são todos, mas todos que estão alinhados naquela perspectiva, todos que estão abraçando aquela perspectiva política, independente de partidarismo, todos que estão abraçando aquele princípio filosófico, todos que estão abraçando aquele princípio ético-moral, tá? Todos que estão enxergando caminhos semelhantes. Desculpe, caminhos semelhantes não. Resultados semelhantes, ainda que caminhos diferentes, tá? Uma coisa é reunir-se, já li isso aqui, né? Nossa unidade deve ser complexa. Davis costuma dizer ao se dirigir às reuniões do Occupy. Nossa unidade deve ser emancipatória. Não pode ser simplista e opressiva. Em outras palavras, a liberdade é um processo de devir, de ser capaz de perceber e compreender a diferença dentro da unidade e de resistir à tendência de reproduzir as hierarquias entranhadas no mundo que queremos transformar. Só fazendo um parêntese aqui, que já falamos isso em uma outra live, para não esquecer, aqui a relação de liberdade está sendo feita do indivíduo para o outro, para o seu meio, na sua relação, na sua vida em sociedade. E nós falamos em outras lives também se haveria algum sentido de abranger esse discurso para a liberdade da gente para com a gente mesmo. Liberdade da gente em relação a princípios religiosos que foram impostos, liberdade da gente para com a gente mesmo em relação a crenças limitantes, liberdade da gente para com a gente mesmo em relação a sentimentos, em relação a propósitos, em relação a uma série de coisas que diz respeito mais do ponto de vista da introspecção do indivíduo para consigo mesmo. Tá? Então a gente está até extrapolando o sentido da liberdade que Angela Davis está trazendo no livro, O Sentido da Liberdade. Tá? A live da gente, modéstia à parte, que é tão bacana que a gente vai além. A gente não... A gente não fica só no que está sendo dito. É o que está sendo dito para além. Tá? Eu acho que agora dá para a gente fechar aqui essa apresentação. Antes de ir para o primeiro capítulo. Fechar aqui antes de passar também para a parte final da nossa live de hoje. Em última análise, os discursos aqui reunidos são atuais e atemporais. Eles incorporam a visão radical e única de Angela Davis sobre a sociedade que precisamos construir e o caminho para chegar lá. Entendendo aqui radical, a palavra radical não como extremismo, mas sim como aprofundamento, no sentido que ela tem, no seu sentido etimológico, de raiz, de aprofundamento, tá bom? Ela ainda acredita... Cadê? Ela ainda acredita nos movimentos sociais, no poder das pessoas para transformar a sociedade e em um rumo não capitalista. E a gente aqui do projeto socioeducativo Vila Feliz também acreditamos. Tá vendo? Aqui como o livro tem afinidade com os nossos princípios. Como ela disse a uma plateia em 2005, a nação e o mundo estão cheios de, abre aspas,
Pessoas que não têm medo de sonhar com a possibilidade de um mundo melhor. Elas dizem que uma ordem econômica não exploradora, não racista e democrática é possível. Dizem que novas relações sociais que não conectem os seres humanos ao redor do globo por meio de mercadorias que alguns produzem e outros consomem, mas pela igualdade, pela solidariedade, pela cooperação e pelo respeito, são possíveis. Tá? Eu acho que essa fala de Angela Davis aqui é muito significativa para as nossas reflexões. Tá certo? Eu vou até repeti-la. Abre aspas para Angela Davis. O mundo está cheio de pessoas que não têm medo de sonhar com a possibilidade de um mundo melhor. Elas dizem que uma ordem econômica não exploradora, não racista e democrática é possível. Dizem que novas relações sociais que não conectem os seres humanos ao redor do globo por meio de mercadorias que uns produzem e outros consomem, mas pela igualdade, pela solidariedade, pela cooperação e pelo respeito, é um mundo possível de se realizar. Tá, pessoal? Isso que Angela Davis traz aqui pra gente é o que a gente também compartilha aqui no projeto socioeducativo Vila Feliz. As nossas oficinas pedagógicas, as nossas lives, as nossas produções audiovisuais, as nossas aulas de informática, a nossa doação de cesta básica, parte dessa utopia que Angela Davis está trazendo aqui. Então não é à toa que nós estamos aqui fazendo uma leitura comentada do livro O Sentido da Liberdade de Angela Davis.